Muito bem, queridos, a paz do Senhor. Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo de número 34, versículo de número 7, que diz: E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 17, o versículo de número 26 diz: E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e o lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós lemos aí duas declarações, duas passagens bíblicas bastante conhecidas por aqueles que zelam pelo Evangelho do nosso Deus. E é comum a gente procurar entender a dimensão dessa declaração. Primeiramente, nós lemos aqui no livro de Ezequiel, o capítulo de número 39 e o versículo 7, que o profeta, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que o Senhor irá fazer uma profecia, algo que Deus proferiu através do seu Espírito, tomando o entendimento, a revelação e o vaso, o profeta, para proferir que Deus iria fazer com que o seu santo nome iria ser conhecido no meio do seu povo Israel. E que este povo nunca mais iria, e nem Deus deixaria que seu nome viesse a ser profanado, né? E os gentios saberão que o Senhor, que ele era o Senhor, o Santo de Israel. Em outra referência, nós pegamos aqui já o Evangelho segundo escreveu João, que alguém se manifesta, essa pessoa supercarregada em trazer a completude desta mensagem, deste versículo de número 26 do Evangelho de João. E é interessante, como nós estamos carregando sobre os nossos ombros a delicadeza e o compromisso de trazer aos vossos corações o Evangelho, né? O Evangelho, aquilo que fora declarado pelo Senhor nosso Deus, aquilo que fora declarado pelo Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. E eu quero aqui ter o compromisso de te trazer isso que Deus profetizou através do profeta Ezequiel, e esta profecia se cumpriu. Porque quando Cristo Jesus se manifesta no Novo Testamento, sendo ele ali já em carne, um homem, né, com cabelo igual a nós, com corpo igual a nós, sujeito às mesmas paixões, sujeito às mesmas delicadeza, o Senhor nosso Deus, ele veio enviado de Deus, o Senhor Jesus, para trazer a completude e revelar ao mundo o poder e a grandeza que há no nome do Senhor nosso Deus. E se você ler aqui o Evangelho segundo escreveu João, aqui no capítulo de número 17, em algum momento você vai ler isso, você vai ver João escrevendo esta passagem, e ela carrega as próprias palavras do Senhor Jesus, que tem como título a oração sacerdotal de Jesus. O que era um sacerdote? O sacerdote, ele era um representante entre Deus e o homem. Ele ficava a ponte entre a confissão de pecado, o sacrifício de pecado entre Deus e o homem. Ou seja, para que um cidadão comum, um povo comum não tivesse um contato direto com Deus, o sacerdote, com sua vida consagrada e dedicada inteiramente às coisas de Deus, ele ficava servido de ponte, né? Ele
levava o sacrifício do homem e da mulher diante de Deus, né? Um sacrifício de arrependimento, um sacrifício de louvor, e aí acontecia. E o Senhor Jesus se manifesta na história sendo também o sumo sacerdote. E ele apresenta a si mesmo como sacrifício em prol de nós, os pecadores, sem exceção de ninguém. Todos nós pecarmos, diz a palavra de Deus, e destituirmos estávamos da glória de Deus. Pois bem, quando o texto se fala de glória de Deus, né, o nome do próprio Deus, o Senhor, que manifestado é pelo Senhor Jesus, para a completude da profecia proferida por Ezequiel, no capítulo de número 39 e o versículo 7, que Deus faria conhecida o seu nome sobre todo o povo de Israel, e os gentios saberão que ele era o Senhor. Sobre este zelo e sobre este acontecimento, o Senhor nosso Deus está se manifestando não só um nome, se fala, por exemplo, João, João, mas quem é João? Você sabe que todo nome é uma identificação de uma pessoa. E o nome, depender da pessoa por seu caráter, por suas ações, por seu comportamento, pela sua estadia, seu testemunho, o nome da pessoa tem certa autoridade. Quando você chega num determinado lugar, eu vim aqui em nome de fulano, fulano mandou eu vir aqui, e dependendo do nome da pessoa e da credibilidade dela, o nome dela é uma porta, ou seja, é uma chave para abrir, ou o nome dela tem um certo carimbo e reconhecimento em determinado local, por causa dos testemunhos e por causa do comportamento daquela pessoa. E o Senhor Jesus está fazendo isso ao mundo no Evangelho. Ele está revelando este Deus, esse Santíssimo Deus, que não só em seu nome em si, mas ele está revelando um nome conforme as suas ações. E no nome de Deus nós vamos conhecer o que o Senhor Jesus fez aqui. No nome de Deus, o Senhor Jesus transformou a água em vinho em Gadara. No nome de Deus, o Senhor Jesus libertara o espírito, expulsar o espírito da vida do demônio de Gadara, de Gadaremo. No nome de Deus, o Senhor Jesus perdoava e perdoa o pecado. No nome de Deus, o Senhor Jesus fez cego ver, paralítico andar, mudo falar. No nome de Deus, o Senhor Jesus libertou o cativo, libertou o oprimido e liberta até hoje. No nome de Deus, o Senhor Jesus ofertou ao mundo a declaração e o amor de Deus revelado. No nome de Deus, o Senhor Jesus revela ao mundo a redenção da humanidade. E tantas outras coisas. E no nome de Deus, o Senhor Jesus está ofertando o Evangelho para os nossos corações. E no nome de Deus, esse que prometeu um dia há de voltar para buscar a todos aqueles que estão esperando a sua volta, segundo quem? O próprio Deus revelado em Cristo Jesus. Se você vê comigo a soberania de Deus e seu nome, por isso que em alguns momentos a Bíblia declara: jamais tomarás o nome do Senhor vosso Deus em vão, porque no nome do Senhor há poder. Se você observar o comportamento do Senhor Jesus no momento que ele iria reverenciar a Deus, numa ocasião onde ele estava ali para apresentar a Deus, você vai ver o Senhor Jesus repreender e tomar muito cuidado com suas declarações. Na manifestação de quando ele vai liberar Lázaro da prisão da morte, que estava há 4 dias dentro do túmulo, ele faz uma oração olhando para o céu e demonstra honra, demonstra reverência a Deus, dedicando e declarando para todos nós que tudo que ele fez e há de fazer, e há de concretizar, e há de se manifestar ao mundo, tudo está inteiramente na decadência
e dependência do nosso Deus. Então o Senhor Jesus, ele revela o nome de Deus, dizendo que Deus, ele é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. E as promessas que ele fez na antiguidade pelos profetas, pelos reis, pelos poetas, pelos cantores levitas, todas se cumpriu, e aqui não se cumpriu, há de se cumprir. E quando nós devemos tomar o certo cuidado de ter o temor e a dedicação àquilo que Deus fala, é porque aquilo que Deus profetizou já se cumpriu. Então, se alguém fala, eu vou, e ele pega e vai, se ele prometer para você assim, amanhã eu estarei de novo, porque ele cumpriu a sua promessa, estava ali naquele dia atual, amanhã você vai acreditar que ele há de vir novamente. Por quê? Porque em seu nome, as suas palavras têm zelo, têm completude. E se você ler o Velho Testamento e associar as profecias se cumpridas, o que veio a acontecer, a questão da Virgem dar luz ao filho e pôr o nome dele de Emanuel, que será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Se você lê a profecia sobre aquele que a voz que clama no deserto, que veio de fato concretizar, e tantas outras, que ele iria ser a luz do mundo, que ele iria proclamar liberdade aos cativos, que ele ia resplandecer no meio das trevas, que ele ia ser a luz, o caminho, a verdade e a vida, e você vendo elas se cumprir rapidamente, nós precisamos tremer e temer o nome do nosso Deus e acreditar que suas promessas há de se cumprir. A sua promessa há de se cumprir, porque aquele que prometeu vir virá e não tardará. Todavia, a sua promessa pode ter por tal dia por alguns, mas ele está paciente, misericordioso, para que nós possamos alcançar a salvação. E veja comigo, quando o Senhor Jesus faz essa oração sacerdotal, remetendo aqui a referência de número 2, que ele diz, olha, eu fiz conhecer o seu nome, e lhe falei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja nele também, e eu neles esteja. Veja bem, o Senhor Jesus sofre um abandono de Deus na cruz do Calvário, mas mesmo mediante aquele abandono, ele sabe que Deus o ama. E naquele momento da cruz do Calvário, ele está se fazendo pecador para mostrar que o Deus que é santo não compactua com o pecado, não está perto daquele que comete pecado, que vive em pecado. Ele está abandonado na cruz do Calvário porque ele está se fazendo pecador, e sobre ele está caindo todas as acusações de toda a humanidade, até aquelas que ainda irão ser cometidas. Deus o abandona, por quê? Porque Deus é santo, e naquela cruz ali, naquele momento, ele está se fazendo pecador. Você vai ver ele declarar na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? É por isso, porque ele se fez pecador, e um ser cheio de pecado, embora o Senhor Jesus não tinha cometido pecado, mas ele se fez pecador. Ele foi um sacrifício de Deus para resgatar a humanidade, para alcançar o meu coração, para ser liberto, para que nós possamos, com inteligência, com entendimento, acreditar na palavra de Deus e deixar ela purificar o nosso coração, porque Deus, ele é santo. E se você vê, se Deus nem poupou o seu único filho, que até aquele momento era o primogênito de Deus, o primeiro, aquele que já era consumado filho de Deus, Deus pega o seu único filho e sacrifica ele para resgatar aqueles que viessem a crer em seu sacrifício e assim tornar filho de Deus. E todo aqueles que é filho se torna obediente a seu pai, porque Deus não aceita filho rebelde, filho contradizente às suas palavras. Então,
principal preocupação que eu e você devemos ter diante de Deus e diante da sua palavra é em obedecê-lo. Porque se você ler, eu quero referenciar para você, leia João capítulo de número 17 por inteiro, que é a oração sacerdotal de Jesus. Você vai ver o zelo dele, a declaração dele, o zelo de amor, a gratidão dele por tudo que já havia sido acontecido. Ele estava ali antecedendo tudo aquilo que iria acontecer, e possivelmente mais na frente, logo no capítulo de número 18, você vai ver Jesus no Getsêmani angustiado. Tudo isso por causa do nome de Deus. No Salmo de número 91, no versículo 14, uma profecia, olha só, nem havia Jesus ainda sendo manifestado ainda. E já no Salmo de número 91, versículo 14, o Espírito toma a boca do levita e diz: porque tão encarecidamente me amou, eu também o livrar-o-ei, e lhe colocarei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Jesus nem havia sido manifestado ainda, mas Deus acreditava que o Senhor Jesus havia de cumprir seu propósito. E aí eu te pergunto, qual tem sido o teu propósito? Será se o teu propósito não é revelar para o mundo cada vez mais o nome de Deus? Olha o que o Senhor Jesus fala em sua palavra. Eu lhe fiz conhecer o seu nome. Ele estava falando diretamente para o seu discípulo que ali estava. E eu lhe farei conhecer mais. Por quê? Porque ele acredita que aqueles que já conhecem hão de frutificar na terra, para que o amor que me tens amado esteja nele. Veja bem, o Senhor Jesus se sente amado pelo seu Pai, e ele ainda tem um desejo de que o amor que Deus amou a ele possa ser nos alcançado. E eu esteja neles. Para que nós possamos estar em Jesus, nós precisamos obedecer e vestir. E vestir o compromisso, meu querido, minha querida. O compromisso de fazer aquilo que o Senhor Jesus fez e faz. E eu quero finalizar contigo. Diante dessa declaração, você viu que Deus tem um nome soberano, e foi por causa do nome de Deus, do anseio de querer revelar para o mundo quem era Deus e quem é Deus, que o Senhor Jesus cumpriu o seu propósito. Por mais que você olhe para a cruz do Calvário e leia as passagens onde fala ali do sofrimento de Cristo Jesus na cruz do Calvário, você diz: que sofrimento é esse? É o sofrimento de alguém que acredita no nome de Deus, que está disposto a padecer, a se entregar a uma morte de cruz. Filipenses capítulo número 5 fala que Jesus padeceu uma morte de cruz. Ele reverenciou a Deus de tal forma que Deus coloca sobre ele um nome que é soberano. Então o mesmo Deus que tem um nome poderoso e que coloca o seu Filho à prova para resgatar e para cumprir um propósito do próprio Deus, sendo esse Filho obediente até a morte, uma morte de cruz, cumpre o propósito de Deus, e Deus toma para si. Atos capítulo de número 1 ao capítulo de número 2, você vai ver Jesus sendo levado ao céu. Imagine, alguém que veio do céu, teve nesse mundo, esse mundo cheio de pecado, cheio de erros, e permaneceu puro, santo, a tal ponto de ser levado ao céu, as pessoas verem ele subindo ao céu. Isso é tremendo. É possível ir para o céu em Jesus, se nós seguirmos o passo dele, se nós reconhecermos o que ele reconheceu, se nós andarmos em direção ao qual ele andou. Eu te pergunto, qual tem sido o teu propósito? Tem sido o mesmo propósito de Cristo Jesus? Nós precisamos disso, viver para isso e morrer vivendo isso, para que nós possamos alcançar a grandeza do nosso Deus.
Que Deus abençoe, não só hoje, mas sempre.